Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e neste vídeo estarei dando continuidade ao estudo das equações diferenciais. O tema aqui é função homogênea. Esse conceito, gente, de função homogênea vai ser muito importante porque nas próximas videoaulas a gente vai estar definindo o que vem a ser uma equação diferencial homogênea. E não só definindo a partir desse conceito aqui, mas também introduzindo um método para a gente estar resolvendo tais equações diferenciais. Tá certo? É importante que você entenda bem esta aula, que é uma aula facinha, não tem dificuldade, tá certo? Mas é importante que você passe por aqui sem deixar buracos, tá certo? Então vamos lá, vamos ao conceito. Ó. Se uma função f satisfaz a condição f de tx, ty, igual a t elevado a n fxy para algum número real n, então dizemos que f é uma função homogênea de grau n. Certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dando um teste. A princípio, a gente não sabe, porque assim, de modo geral, você tem que pensar que você tem uma equação diferencial, que você não sabe que tipo de equação diferencial essa equação é. Você não sabe se ela é homogênea, se ela é linear, se ela é variável separável, se ela é Bernoulli, Clairaut, Riccati, você não sabe. Então, você vai aplicar o seguinte teste. Você vai pegar a variável x, trocar por tx, a variável y, trocar por ty, e vai tentar puxar, extrair esse t elevado a alguma potência. Se você conseguir isso, sua função é homogênea com este grau aqui. Se não, não é. Simples. Então aqui eu tenho um exemplo que esclarece muito essa definição aqui. É um exemplo relativamente simples, né? Envolve só alguma manipulaçãozinha de potência e tal, é bem tranquilo. Tá certo? Então, verifique se cada uma das funções dadas a seguir são homogêneas ou não. Então aqui é uma verificação se é ou não. E não uma verificação que é. Normalmente os livros, eles costumam fazer o seguinte, eles costumam sempre botar para você verificar sempre que a coisa que satisfaz a definição, que satisfaz o teorema. Tal. O legal é você buscar exemplos também que não satisfazem, entender o porquê que não satisfaz. Tá certo? Então vamos lá. Então para a gente resolver isso aqui, como a gente está fazendo a verificação, a gente deve verificar isso aqui. Ó. Para cada um dos itens, devemos verificar, né, a condição f de tx, ty igual a f de x, t elevado a n, né? T elevado a n, f de x, y. Então, esta é a condição que a gente tem que verificar, tá certo? Se é satisfeita ou não. Então, vamos lá. No primeiro item aqui, eu vou copiar a função ó, f de xy igual 3x ao quadrado menos 2xy mais 5y ao quadrado. Então aqui eu vou só copiar a nossa função, tá certo? Para ficar pertinho aqui da gente. Então a gente vai partir desse lado e tentar chegar a esse lado. Como é que é partir desse lado? É trocar toda a variável x por tx e toda a variável y por ty. Então aqui eu vou ter f de tx, ty igual a 3tx ao quadrado menos 2tx, ty, mais 5ty ao quadrado. Então aqui ó, eu vou poder desenvolver essas potências aqui, vai dar 3x ao quadrado, t ao quadrado. Vou botar aqui o t desse lado, para ficar sempre aqui no final, para a gente não ter que mexer com esses sinais, tá certo? Então aqui, percebe, vai ter um x ao quadrado e um t ao quadrado, menos 2xy, t ao quadrado, tá certo? É t vezes t, x vezes y, então aqui a gente pode comutar esses fatores, tá certo? Então, aqui a gente vai ter o quê? Mais 5y ao quadrado, t ao quadrado. Então, você percebe que a gente pode botar o t ao quadrado em evidência. Então, eu vou ter aqui t ao quadrado, 3x ao quadrado, menos 2xy, mais 5y ao quadrado. Que é exatamente quem? T ao quadrado, f de x, y. Olha, isso aqui é exatamente isso aqui. Então, logo, eu posso concluir que minha função é o quê? Logo, f é uma função homogênea de grau n. Certo? Então perceba que não é uma conta difícil de se fazer, tá certo? É bem tranquilo. Você no máximo vai ter que saber um pouquinho de exponenciação, radiciação, mas assim, bem pouco mesmo. E aí você consegue provar se sua função é homogênea ou não. Em particular, essa função aqui, gente, ela pertence a uma classe de funções chamadas de polinômios homogêneos.
Tá certo? Nesse caso, talvez você não precisasse aplicar esse teste aqui, né, para começar a resolver a equação homogênea, porque elas são uma função amplamente conhecida. Né? Então, se você está no nível mais alto, tal, não precisa ler. Mas eu sempre digo que é interessante você fazer esses testes, por quê? Porque você mostra para a pessoa que está lendo, além de mostrar o conceito de função homogênea, talvez ela não conheça, se for um leitor, né, menos informado, ou se for um avaliador seu, ele vai falar, pô, o cara está sabendo mesmo, então ele provou primeiro para depois ir para o método de solução. E não somente, é uma função homogênea e vou resolver. Né? Aí fica aquela coisa, né? A dica que eu sempre dou, escreva de modo a não deixar dúvidas. Né? Então, vamos aqui agora para o item B, g de xy, tá certo? Igual a raiz cúbica de x à quarta mais y à quarta. Então aqui no item B nós temos o seguinte, vou apagar aqui em cima, tá certo? Vocês podem dar pausa aí no vídeo. Vou voltar, né? Pausa agora não ia adiantar muito. Voltar, né? E aí você paralisa em alguma parte. Então no item B aqui nós temos o seguinte, ó. No item B nós temos g de xy igual a raiz cúbica, né, de x à quarta mais y à quarta. Então, vou anotar ela aqui. Y à quarta. Então, de novo, eu vou partir aqui, ó, g de tx, ty, igual a raiz cúbica de tx à quarta mais ty à quarta. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro eu vou desenvolver isso aqui, ó. Vai dar t à quarta, x à quarta, ou seja, produto de dois caras com potência, né? É o produto dessas potências separadas. Observe aqui o seguinte. Esse t à quarta aqui eu posso pôr ele em evidência. Então vai ficar raiz cúbica de t à quarta, x à quarta mais y à quarta. Aí existe a propriedade de raiz que eu posso quebrar um produto dentro da raiz e extrair como produto das raízes, né, de cada termo, né, de cada fator. Então aqui eu vou ter raiz cúbica de t à quarta vezes raiz cúbica de x à quarta mais y à quarta. O que é isso aqui, gente? Ó, isso aqui eu posso usar uma propriedade aqui de radiciação, que é o seguinte, escrever isso como uma potência. Então isso aqui é raiz de t à quarta terços, né, vezes raiz cúbica de x à quarta mais y à quarta. Só que, observe que esse cara aqui é exatamente minha função g. Então isso aqui é t elevado a 4 terços vezes quem? A g de xy. Então observe que, pela definição que nós temos aqui, esta função homogênea de grau quanto? 4 terços. Ó, e olha que esse número é uma fração. Às vezes a gente confunde, né, e quer que grau, né, principalmente quando bota a letra n, né, quer que grau seja um número inteiro, positivo, né, tipo 0, 1, 2, 3, né, mas nesse caso aqui, né, o grau pode ser o quê? Um número real, então 4 terços está valendo. Logo, né, g é uma função homogênea, né, de grau que 4 terços. De grau 4 terços. Tá certo? Então perceba que a conta é muito parecida com a outra. Claro, que a gente usou algumas propriedadezinhas, né, como, né, raiz n de A vezes B igual a raiz n, ou seja, raiz enésima do produto de A por B igual a raiz enésima do produto de A vezes B. Usamos essa aqui, que inclusive foi usada na anterior também, é uma das que mais se utilizam, né, quando você tem uma potência de um produto. E usamos a própria definição, né, raiz n de A elevado a n, ou seja, uma potência de A, ou seja, raiz enésima da potência da enésima potência de A é A elevado a m sobre n. Então a gente usou essas coisas aqui. Esses dois aqui são propriedades, esse aqui é a definição mesmo que a gente tem, tá certo? Que liga a radiciação à potenciação. Então aqui nós temos no item C, né? No item B, provado, vamos para o item C, que é a função, agora não se parece muito com um polinômio, nem uma raiz, né? Um polinômio dentro de uma raiz e tal, né? Uma coisa que já está exponencial, e você fala, poxa, mas eu não sabia que tinha esse tipo. Tem também, com outras funções, beleza? Então eu vou apagar aqui. Vamos para o item B. Eu percebo que o cálculo é bastante simples, né? Não deixa muitas dúvidas para a gente.
Então, no item B aqui, ó, aqui alternando os pincéis que eu acho. Opa, no item C, né? Acho que vai acabar essa cor azul aqui, mas tudo bem. Então, h de xy igual a x é elevado a y sobre x mais y ao quadrado sobre x. Então, de novo, eu tenho que partir daqui, ó, h de tx, ty, ou seja, todo x repassa-se a tx, todo y repassa a ty, né? Então, aqui a gente tem, ó, tx é elevado a ty sobre tx mais ty ao quadrado sobre tx. Então, aqui é o seguinte, ó, esse t com esse t corta. Então, vai ficar o tx é elevado a y sobre x mais. Aqui vai ficar t ao quadrado, y ao quadrado sobre tx. Um desses t's aqui de baixo, ó, eu posso cortar com a potência de cima. Então, em cima vai ficar só t. Então, eu vou ter assim, ó, tx é elevado a y sobre x mais ty ao quadrado sobre x. Posso botar em evidência o t, né, que está nesse termo nesse, e vai ficar x é elevado a y sobre x mais y ao quadrado sobre x. Só que se você observar bem, gente, aqui eu tenho t vezes. Que esse objeto aqui, ó, é exatamente a função h. Então, isso aqui é t vezes h de x, y. Logo, eu posso concluir o quê? Que a equação diferencial, ou que a função aqui é o quê? Homogênea de grau 1. É a potência aqui do t. Ó. Quando não aparece nada, é aquela velha história, né? Todo número que nós temos em matemática, ele tem alguns uns que ficam lá nele até você precisar usar, mas que não aparecem, né? Então, nós temos isso aí. Então, aqui tem um umzinho que não apareceu, então eu posso dizer o seguinte, logo, h é uma função homogênea de grau 1. Certo? Função homogênea de grau 1. Então, eu acho que não é algo difícil, é algo bem tranquilo de se fazer. Tá certo? Agora vamos no item D, né? Vamos ver uma coisa aqui interessante. Às vezes os livros não focam muito nesse tipo de item. Vou adiantando, é o item onde a função não é homogênea. Porque às vezes a gente fica na dúvida, poxa, os livros só colocam coisas que satisfazem a definição, né? Exemplos que satisfazem e tal, e nenhum que não satisfaz. Eu até prefiro, às vezes, mais os que não satisfazem a definição do que os que satisfazem. Né? É interessante você entender que nem sempre as coisas são aquela definição, ou seja, tem funções que não são homogêneas. Tem equações diferenciais que não são de variáveis separáveis, tem equações diferenciais que não são lineares, que não são exatas, não são de Bernoulli, sei lá. Então, assim, é interessante você reconhecer também quando não é, né? Porque às vezes a gente vai sempre querendo aplicar tudo, vou resolver logo por homogêneo, e se não for, né? Então, aqui agora no item D, eu vou ter isso aqui, ó, S, de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou aplicar tx no lugar de x e ty no lugar de y. E aí vai ter tx tudo ao quadrado mais ty tudo ao quadrado mais 1. De cara aqui, gente, você já começa a perceber algumas coisas estranhas. Que isso aqui não pode ser igual, né, a nenhuma função da forma t elevado a n, né? Isso aqui, ó, tem que ser diferente, ó, de t ao quadrado, x ao quadrado, mais t ao quadrado, y ao quadrado, mais... Quer dizer, melhor, né? Colocando assim. Isso aqui tem que ser sempre diferente, ó. Tem dois diferentes aqui, um não anula o outro não, viu? Então, isso aqui é diferente de t ao quadrado, s de x, y. Por que isso aqui você tem que entender bem, ó. Isso pode dar certo para alguns valores? Pode. Por exemplo, para t igual a 1, isso aqui é igual a isso. Mas, por exemplo, para t igual a 2, aí eu jogo um valor de x, um valor de y aqui. Eu calculo esse lado e calculo esse. Deu um valor. Sei lá, chuto um t, que desce certo. Aí depois, se eu jogar manter o t e jogar o valor, outro valor de x, outro valor de y, eu não vou conseguir com a mesma potência gerar isso aqui. É isso que está dizendo. Tá certo?
Melhor, bota t elevado a n, porque nada me garante também que seria t ao quadrado, porque você não pode fazer aqui, ó, isso aqui não, quer dizer, você quando faz isso aqui, ó, bota o t ao quadrado em evidência, você tem aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 sobre t ao quadrado. Isso aqui não é sua S de x, y, essa parte de dentro, tá certo? Então essa parte de dentro aqui, ó, não é a S de x, y. Então perceba que aqui claramente você vê que ela não é homogênea. Até porque isso aqui não é um polônimo homogêneo. O polônimo homogêneo é um polônimo onde cada monômio tem o mesmo grau. Tá certo? Mas fica aí a dica que as coisas também podem não ser satisfeitas. E se você quiser, você começa a atribuir alguns valores aqui de t, x e y. O t sempre tem que ser o mesmo. O t não. A potência você tem que achar aqui, você vai forçar para achar uma potência. Aí você tem que, no outro, quando você variar o x, o y e o t, tem que ser essa mesma potência. Isso é importante. Tá certo? Aí você vai ver que isso não vai dar certo. Beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Próximo vídeo de aula agora a gente já vai desenvolver a equação, que a gente chama de equação diferencial homogênea, e ver um método de resolver tal equação. Beleza? Até a próxima.